Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento, estamos na leitura da carta de Tiago. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Nós estamos vendo que a carta de Tiago é uma carta bem prática. Como eu mencionei lá no primeiro capítulo, é uma carta de sabedoria. Assim como nós temos o livro de Provérbios no Antigo Testamento como um livro de sabedoria, nós podemos dizer que a carta de Tiago no Novo Testamento é uma carta de sabedoria, nos ensina a colocar em prática a nossa vida cristã, como vivermos de fato como filhos de Deus. E aqui nesse capítulo 4, fala claramente sobre a nossa submissão a Deus, o quanto nós precisamos nos render a Deus, deixar o orgulho de lado, a prepotência, a capacidade, a confiança na capacidade própria de lado e nos rendermos a Deus em completa dependência a Deus. Então eu quero ler o texto com vocês do capítulo 4. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 7. Está escrito assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amados, veja que palavra forte essa, né? Mas é uma palavra que precisa ficar enraizada no nosso coração. Se nós quisermos ser amigos do mundo, ou seja, amigos da estrutura mental do mundo, da forma de se viver do mundo, se nós quisermos nos conformar ao mundo, nós nos tornaremos o quê? Inimigos de Deus. Olha o que nós lemos aqui, de onde vêm as guerras, as contendas, as brigas, as cobiças. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Isso está falando da natureza caída, da carne. Nós sabemos que Cristo Jesus fez uma obra completa e nele, em Cristo, por causa da obra de Cristo, nossa natureza pecaminosa foi crucificada e nós ressuscitamos. Mas nós acessamos tudo isso pela fé, amados, crendo que é assim. E a fé exige submissão. A fé exige uma rendição a Deus. Não tem como nós declararmos que temos fé em Deus, que confiamos na mensagem de Deus, se nós não nos rendermos a Ele, ao senhorio de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E é isso que esse capítulo de Tiago está nos ensinando. Que nós precisamos o quê? Nos submeter a Deus. Esse versículo 7 eu gosto demais dele. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas pessoas querem resistir ao diabo, mas existe uma forma que a palavra nos ensina como que nós resistimos ao diabo. Nos submetendo a Deus. Primeiro nós nos submetemos a Deus, ou seja, nos rendemos ao senhorio de Cristo Jesus. E se render ao senhorio de Cristo Jesus é receber a palavra de Deus plenamente, com humildade, como nós já vimos aqui em Tiago mesmo. Recebam humildemente a palavra de Deus implantada em vocês, essa palavra que é poderosa para nos salvar.
Olha o versículo 6, amados. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amados, quem que são aqueles que acabam se tornando inimigos de Deus? São os orgulhosos. Por quê? Porque os orgulhosos confiam na própria capacidade. Os orgulhosos querem se amoldar a esse mundo aqui. Querem viver debaixo dos conceitos desse mundo aqui. E nós precisamos o quê? Nos rendermos a Deus. Deus concede graça aos humildes. Quando nós reconhecemos que de nós mesmos é impossível, se nós confiarmos em nós mesmos, é impossível levarmos uma vida que glorifique a Deus. Se nós reconhecermos isso e nos sujeitarmos, nos submetermos a Deus, o diabo fugirá de nós. Essa é a forma de resistirmos ao diabo. Essa é a forma de vivermos para a glória de Deus, nos sujeitando a Deus, nos sujeitando à palavra de Deus, nos amoldando à palavra, à forma de vida do reino e não desse mundo aqui. O mundo tem uma maneira de viver, o mundo tem uma maneira de pensar. Mas nós precisamos nos amoldar à forma de pensar de Deus, de viver de Deus, que é completamente contrária ao mundo. O mundo é egoísta. Nós vimos ontem, no capítulo 3, quando fala sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo é invejosa, egoísta. É natural, é demoníaca, mas a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, compreensiva, misericordiosa, gera bons frutos. E é a essa sabedoria de Deus que nós precisamos nos render. É por isso que quando nós lemos a continuidade do texto, no versículo 8 em diante, vai dizer ali: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida. Eu gosto dessa palavra. Purifiquem o coração. Amados, com Deus não tem como nós termos a mente dividida. O que é ter a mente dividida? É aquele crente que um dia está de acordo com a palavra de Deus, no outro está de acordo com o mundo. Não tem como nós vivermos assim. Nós precisamos ter a nossa mente estabelecida nas verdades de Deus. Precisamos pensar o que Deus pensa. Precisamos concordar com a palavra, ainda que venha contra os nossos desejos, ainda que a palavra de Deus muitas vezes, na verdade, na maioria delas, quando nós nos rendemos à palavra de Deus, nós somos confrontados. A palavra de Deus nos confronta. Por quê? Porque nós precisamos abandonar o jeito de viver desse mundo aqui. E nós fomos alimentados, fomos amoldados por esse mundo por muito tempo. E aí nós precisamos abandonar isso, deixar a palavra de Deus entrar em nós, deixar a palavra de Deus renovar a nossa maneira de pensar. Precisamos deixar a palavra de Deus nos limpar de toda impureza. Isso é submissão a Deus, isso é dependência a Deus, isso é deixar de lado o orgulho, a confiança na capacidade própria, a confiança na carne. Não, nós precisamos confiar em Deus e precisamos ter a nossa mente estabelecida, firmada na verdade de Deus, na palavra de Deus, na mensagem de Deus. Amados, eu encorajo vocês a se alimentarem com a palavra, a se alinharem com a palavra de Deus e manterem a mente de vocês estabelecida. Não fique dividido. Um dia eu creio na palavra, no outro dia, quando eu me deparo com as circunstâncias contrárias, eu já não creio mais. Independente das circunstâncias, independente do que estejamos vivendo, independente do que os nossos olhos naturais enxerguem, nós precisamos ter a nossa mente, o nosso coração bem estabelecido nas verdades de Deus para nós. E isso acontece, amados, nós começamos a ter esse posicionamento de fé na suficiência de Cristo, fé na suficiência da palavra de Deus, à medida que nós nos relacionamos com Deus. E é algo que nós precisamos fazer de propósito. Olha o que fala ali.
Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. No começo do versículo 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É algo que nós fazemos intencionalmente, é uma coisa que nós fazemos de propósito. Eu quero me aproximar de Deus. Eu quero me render a Deus. Eu escolho a palavra de Deus. Eu escolho me relacionar com Deus. Sabe, amados, nós precisamos viver a nossa vida cristã de forma intencional. Não assim, deixando, né? Vou vivendo. Deixa dia após dia, vamos empurrando com a barriga. Não, amados, não pode ser assim. Nós precisamos levar uma vida intencional. Eu quero me relacionar contigo, Senhor. Independente do que esteja acontecendo, eu vou ler a Bíblia. Eu tô com sono, eu tô sem vontade. Não, eu vou abrir a minha Bíblia, eu vou ler. Eu vou meditar nas Escrituras, eu vou orar, eu vou louvar a Deus. Eu vou colocar um louvor aqui e vou começar a cantar louvores a Deus em gratidão. Nós precisamos fazer isso de forma intencional. Amados, no início, para quem não tem o hábito desse relacionamento diário com Deus, no início parece que é uma coisa assim, tão difícil. Amados, depois é impossível. Se a gente entender que Deus é uma pessoa, que Ele habita em nós por meio do seu Espírito, se nós entendermos que nós podemos e devemos ter um relacionamento vívido com Deus, se nós entendermos que a palavra de Deus é alimento, enquanto nós lemos e estudamos a palavra, essa palavra atua em nós. Se nós entendermos isso e nos sujeitarmos, nos submetermos a Deus, amados, nós viveremos para a glória de Deus. Nós precisamos compreender a importância desse relacionamento. Cristianismo não é simplesmente obediência a regras. Cristianismo é relacionamento vivo e pessoal com Deus. Foi isso que Jesus Cristo conquistou para nós. Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele é o meio pelo qual nós temos acesso a Deus. E porque temos acesso a Deus, podemos e devemos nos relacionar com Ele. Isso é nos sujeitar a Deus, abandonar a confiança em si mesmo. Os orgulhosos confiam em si mesmo, mas os humildes confiam em Deus. Os orgulhosos confiam na sabedoria do mundo, mas os humildes confiam na sabedoria de Deus. Os orgulhosos querem ser independentes, mas os humildes querem uma completa dependência a Cristo Jesus. E a palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Amados, que eu e você tenhamos esse coração humilde, que se rende em completa dependência a Deus. Porque quando nós nos submetemos a Deus, a consequência é que nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. E que glória, amados! Olha que verdade poderosa é essa. Na presença do Senhor, nós podemos lamentar, chorar, nos humilhar diante de Deus. Sabe, tem vindo uma pregação aí ultimamente que exalta tanto a suficiência em si mesmo, a minha fé, o meu poder. As pessoas não choram mais na presença de Deus. As pessoas, algumas não clamam mais a Deus. É só um positivismo. O evangelho não é isso, amados. O evangelho é a rendição completa a Deus. É reconhecimento de que nós não somos nada sem Deus, que nós dependemos completamente de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, mediador entre nós e Deus, aquele que nos reconciliou com Deus. Sem Cristo Jesus nós não temos vida. Ele é o vivificador. Ele é o doador da vida. Nós precisamos nos render assim a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando continuamos a leitura do texto, nós vemos ali que nós precisamos sempre o quê? Nos humilhar diante do Senhor, nos render e Ele mesmo nos exaltará.
que nós não devemos ser aqueles que vivem julgando, criticando, falando mal dos irmãos. Pelo contrário, nós devemos orar pelos nossos irmãos, devemos viver como corpo de Cristo. Não devemos confiar em nós mesmos, dizendo ali do versículo 13 em diante, amanhã eu vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, e vai ser assim, do meu jeito. Não, precisamos confiar em Deus. Se Deus quiser, se for a vontade do Senhor, nós faremos isso, nós faremos aquilo, debaixo da vontade do Senhor, confiando que é Deus quem está no controle das nossas vidas, que nós somos sujeitos a Deus, que Ele é de fato o Senhor sobre nós. Esse capítulo 4 é um encorajamento para nós nos submetermos completamente a Deus e confiarmos plenamente na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelas Tuas instruções, pelas Tuas correções. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos compreender que somos completamente dependentes de Cristo Jesus, que não há vida sem Cristo, não há propósito sem Cristo. Não existe uma maneira de trilharmos a nossa caminhada cristã fora de Cristo, confiando em nós mesmos. Não, Senhor, que eu e os meus irmãos compreendamos que tudo vem de Cristo, é realizado por meio de Cristo e para a glória de Cristo Jesus. E que nós possamos nos sujeitar a Ti, Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.